Dando continuidade ao nossa exposição no livro de Filipenses, no capítulo 1, do verso 3 até o verso 6. Diz assim a palavra do Senhor Deus: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Amém. Esse versículo 6 podemos dizer que é um versículo-chave da epístola de Paulo aos Filipenses. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Algumas verdades que podemos aprender nesse texto: a certeza da obra de Deus na vida dos filipenses, naquilo que havia acontecido com eles. Nos diz o apóstolo Paulo que ele está plenamente certo, a certeza da salvação. A salvação não é algo pelo qual nós podemos dizer, não sei se eu sou salvo, mas podemos ter a certeza de que aquele que Deus tem operado a salvação pode também ter a plena convicção dessa salvação, e de que essa salvação, ela tem elementos objetivos tais que nós podemos ter a certeza quanto à salvação de outras pessoas também, ao vermos como nós vamos considerar os frutos resultantes dessa salvação. Mas não somente Paulo tem a certeza daquilo que Deus está operando na vida, na igreja dos filipenses, mas também há uma certeza da preservação e da perseverança dos santos no caminho da salvação. Aquilo que nós conhecemos na teologia reformada sobre a perseverança dos santos, de que uma vez salvo, ele será salvo, não há como retroceder neste caminho. A certeza se fundamenta na obra de Deus, não na obra humana. Paulo, portanto, ele fundamenta a sua confiança quanto a si mesmo. Ele tem a certeza de que ele está caminhando no bom caminho. Ele tem a certeza de que foi alcançado pela graça. Ele tem a certeza que seu coração foi transformado, de que ele nasceu de novo, de que ele é uma nova criatura. Ele tem plena certeza quanto ao seu estado presente, mas também ele tem a plena certeza quanto ao seu futuro, quando ele já no final da sua vida diz: combati o bom combate, completei a minha carreira, agora a coroa que me está reservada, a coroa da vida, receberei das mãos do Senhor. Portanto, ele tem certeza quanto a si mesmo, quanto à sua vida, à sua salvação e quanto ao seu futuro. Mas percebam, o apóstolo Paulo não está falando acerca de si, mas está falando acerca da igreja. Ele também tem certezas, e essas certezas têm seus fundamentos. Ele sabe da igreja presente enquanto está militando, enquanto está caminhando. Ele sabe que aqueles irmãos que são santos em Cristo, são servos do Senhor, que foram chamados e estão em Cristo Jesus, eles estão numa condição de salvos. Mas não somente isto, não somente no presente momento, mas ele também tem a certeza do futuro, ou seja, sabe que aqueles irmãos também um dia serão exaltados, glorificados na vinda do bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso ele diz: estou certo, estou plenamente certo, não há nenhuma sombra de dúvida, não há nenhuma margem de uma contestação, de alguma, será,
talvez não há uma certeza inabalável por parte do apóstolo Paulo. Portanto, não somente concernente a si, mas concernente também àqueles irmãos ali da igreja de Filipos. Mas o que produzia e o que produz essa certeza em Paulo? Primeiro, por causa do caráter da obra. A obra não vem dos homens. Imagine você pedir para que homens sejam salvos. Você está pedindo algo impossível. Haja vista que os homens estão mortos nos seus delitos e pecados, sem Deus no mundo, sem esperança alguma. Não há quem busque a Deus, não há um sequer. Todos se extraviaram. Isso que diz as Escrituras. Essa é a condição dos homens, da totalidade dos homens. Todos estão mortos nos seus delitos e pecados. E o salário do pecado é a morte. Essa é a condição do homem. Portanto, pedir a homens mortos que têm o desejo de viver, isto é uma incoerência. Pedir para uma pessoa que está morta fisicamente, ou quem sabe até oferecer vida para ela, dizendo: você quer vida? Você deseja vida? O que ela vai responder? Absolutamente nada, ela está morta. Ela não vai sentir frio, sede. Você pode queimar o corpo, como tem sido feito, crema-se o corpo. Não há nenhum sentido, não há dor, não há mais nada. E por que não há mais nada? Porque não há vida. Simplesmente isso, a ausência de vida. E como os homens que estão mortos estão nessa condição, podem ter alguma inclinação, algum desejo, ou então algum poder de decisão quanto à sua salvação. Hoje eu quero ser salvo, hoje eu vou nascer de novo. Hoje o homem não tem condição. Essa é a situação do homem. Mas essa confiança do apóstolo Paulo está no caráter da obra. Ela é divina. Ela é uma obra que é Deus que está fazendo. É Ele que está executando a obra da salvação. É Ele que está executando a obra da redenção. Isso em toda a história da humanidade. Não é o homem que está indo atrás de Deus. É Deus, em sua graça e misericórdia, indo àqueles a quem Ele quer definitivamente salvar. E efetivamente salvando através da sua obra, do seu modo de salvação. Quando Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, e quando tiveram consciência do estado em que se encontravam, ao ouvirem a voz de Deus, eles não foram correndo para Deus, eles fugiram de Deus, eles se esconderam de Deus. Essa é a maneira pela qual, ou o estado da humanidade, os homens não estão indo buscar a Deus, estão fugindo de Deus, estão se escondendo de Deus, porque Deus é um Deus santo, e o pecado nos condena, nos traz vergonha, pavor, medo, e o medo da ira de um Deus santo. Em segundo lugar, também, é o caráter, a certeza de Paulo é de que, já que é uma obra de Deus, é Deus que está realizando, é Ele que está fazendo, aquele que começou, é Deus que começou, não o homem. Ele tem a iniciativa, mas Ele não somente inicia, Ele também é aquele que há de concluir esta obra. Ele não passa por procuração, como que dizendo: eu comecei, agora se virem aí. Porque se Deus fizesse isso, ainda assim, ninguém seria salvo. Eu salvei, agora vocês têm um trabalho. Vocês têm que manter a salvação. No dia seguinte está todo mundo perdido. Por quê? Porque o homem não tem esta condição. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: aquele que começou a boa obra em vós,
há também de completá-la. É Ele que vai concluir esta obra. Portanto, é uma obra de caráter eterno, assim como Deus é eterno. Ele não faz uma obra que não possa se sustentar. Senão, isso colocaria em xeque a própria divindade de Deus. Imagine, Deus tentou salvar alguém, mas no final das contas, Ele não conseguiu. Essa pessoa se perdeu. É dizer que a vontade humana é mais forte que o Deus Todo-Poderoso. E lembrando que se a vontade humana consegue resistir o chamado eficaz, a obra de Deus, na verdade, podemos assim dizer, Deus, Ele jamais iria chamar ninguém, porque ninguém queria Deus. Em nenhum momento da história haveria um converso sequer, porque todos nós estávamos nessa mesma condição. Demonstra assim a obra da graça, uma obra poderosa, mas também uma obra eficaz e eterna, não pode ser desfeita. Todos aqueles que Ele começou a boa obra, é a certeza inexorável que o apóstolo Paulo nos diz, vá de completá-la, vai completar até o dia de Cristo. E o que nos causa, qual é o resultado desta falta de entendimento, quando nós não compreendemos que a obra é de Deus, quando nós achamos que a obra é nossa, que nós é que tomamos a decisão, que eu que tenho a responsabilidade de nascer de novo. Como é que você faz isso? Como é que você nasce de novo? Como é que você pode produzir um novo nascimento em você? Meus irmãos, nem se arrepender dos pecados nós não conseguimos. Não há podemos sentir remorsos por causa das nossas iniquidades, do nosso pecado, por causa das consequências do nosso próprio pecado, que nós atraímos sobre nós. Mas a Bíblia diz, ignoras tu que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento? Porque as pessoas pecam e nem se envergonham dos seus pecados, porque fazem maldades e fazem coisas, imoralidades tais, em pleno meio-dia, e as coisas estão caminhando cada vez de mal a pior, e as pessoas, vivemos numa geração, numa sociedade que não tem mais pudor e vergonha do pecado. Então, como é que o homem que se gaba ainda de ter cometido torpezas e pecado, como é que ele iria se arrepender se ele não quer? Ele ama o pecado, ele deseja o pecado, ele se satisfaz no pecado, embora as consequências sejam terríveis, mas tem prazer no pecado. Só Deus, que abrindo os olhos do entendimento, conduz o homem pecador ao arrependimento. É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. E quando nós não entendemos, portanto, que esta é uma obra de Deus, e que quando dá evidências de que Ele começou a boa obra no nosso coração, podemos descansar, não sermos acomodados, mas podemos descansar que Ele vai concluir essa obra. Quando digo não descansado, não vou fazer mais nada, né? Deus vai fazer tudo. Opa, não é assim que as Escrituras nos ensinam. Não é assim que a Bíblia nos fala. Mas quando nós não temos esse entendimento, e eu posso dizer, por experiência própria, quando achava que era eu que tomava a decisão, que era eu que estava nas rédeas ali, não Deus, no controle da minha própria salvação, e achando que um dia eu estava salvo, no outro dia tinha perdido a salvação, e por aí vai. Percebam, isso traz preocupação, infelicidade, tristeza, produz incertezas e aflição. O não entendimento de que a obra é do Senhor
nos produz esses sentimentos terríveis, que nos levam muitas vezes a uma autodestruição. Porque tem dia, todos nós sabemos, quem aqui que é crente sincero, não consegue contemplar na sua vida as suas próprias fraquezas, as suas próprias mazelas, seus próprios pecados, as suas transgressões. E quando ele fica pensando que se dele e das suas ações depende a sua salvação, é ele que está produzindo a sua salvação, ele vai ficar desanimado, vai ficar entristecido, vai ficar incerto, inseguro. Esse é o resultado. Ao ver, portanto, as nossas faltas, as nossas falhas, mas também podemos agora, lembrando, Paulo está escrevendo à igreja de Filipos. Podemos também começar a olhar nessa perspectiva da igreja. Ah, que igreja fria. Ah, ela está se acabando. Ah, que igreja apática. Ah, qual é o futuro? Qual é o futuro da igreja? O que o futuro nos reserva? Ah, as coisas estão piorando. A perseguição contra a igreja. Será que a igreja vai resistir? Será que há esperança ainda para a igreja em meio à perseguição contra a igreja? Percebam, era um tempo de perseguições. E Paulo está dizendo, a boa obra que Deus começou, Ele há de completar até o dia de Cristo. Portanto, nada poderá interromper a obra de Deus. Portanto, muitos que não entendem a natureza da igreja, da obra como obra de Deus, muitas vezes são tomados pelo pessimismo quanto à igreja. Poxa, a igreja está mal, ou a igreja está sendo perseguida, a igreja vai ser simplesmente implodida, não tem como, as pessoas por causa da perseguição. Mas sempre lembrem, a obra é do Senhor. E ao percebermos que a obra é de Deus, esta verdade nos consola, nos conforta, nos anima, mesmo nas adversidades, mesmo nas dificuldades. Nós sabemos que Deus, aquele que começou a sua obra, Ele há de completá-la. E nós podemos ver isto à luz da história. Paulo escreve aqui, era dos apóstolos ainda. Aqueles que tinham sido chamados por Cristo, tinham visto Cristo, estavam muito próximos ainda a Cristo. Já mais de 2000 anos se passaram e a igreja ainda está aqui. Contra todas as apostas, contra aqueles que disseram a igreja não vai subsistir, a igreja vai acabar, ou então, na linguagem de Voltaire, a Bíblia vai deixar de existir, ela vai ter um único exemplar num museu, para demonstrar, ser um monumento da derrocada desse Deus. Só para dizer, olha, está vendo aqui, ó, essa Bíblia? Pois é, esse aqui é o monumento erigido para dizer, acabou. Mas a casa de Voltaire se transformou numa casa publicadora de Bíblias depois da morte dele. Percebam, aquele que tentou derrotar, não conseguiu derrotar, foi derrotado. E no final ainda teve que confessar, em sua linguagem, venceste, Nazareno, venceste. Ele não venceu. Voltaire não venceu. Cristo, Ele é o grande vencedor. A igreja está aqui. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja do Senhor. Aprendemos, portanto, que o cristão é alguém que está sendo feita uma obra. O cristão é alguém que está... É um campo ali de obra, um canteiro de obra, que Deus está trabalhando todos os dias. Todos os dias. Deus está fazendo. Ele é o autor desta obra, Deus. Quando Paulo, portanto, está escrevendo aos Filipenses, ele não coloca uma nota, olha o que eu fiz, olha o meu trabalho, olha o que eu consegui para Cristo, olha o que eu
o grande apóstolo aos gentios, não há nota nesse sentido. A nota é o que Deus fez, o que Deus tem realizado. É o Senhor que tem feito. E pode ser demonstrado nisto, na vida do apóstolo Paulo. Quando nós olhamos, por exemplo, ele diz, não foi Paulo, eu sou um instrumento. Mas em Atos, no capítulo 14, verso 27, voltando algumas páginas, e vamos ler alguns versículos desse capítulo, 14, verso 27, vai nos dizer, ali chegados, reunidas a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus por eles, e como abriram aos gentios a porta da fé. Paulo relata as suas viagens missionárias. Ele está dizendo como é costume muitas vezes de pastores, missionários, e vão para o campo missionário e diz, eu fiz isso, eu abri uma igreja, eu preguei, milhares de pessoas se converteram, percebam o apóstolo Paulo, o grande apóstolo, ele não diz ele vai dizer, quantas coisas fizera Deus com eles, pela instrumentalidade. E ele vai dizer quem é Paulo, quem é Apolo, quem é Pedro. Somos servos de Cristo, somos nada nesse sentido de ser os protagonistas na obra da redenção. É Deus, é sempre Deus. Quando ele olha para seu próprio exemplo, seu histórico de vida, de conversão, percebam, Paulo buscava a Deus. Quando ele, indo em busca do Senhor, ele teve um encontro com Deus na estrada de Damasco? Certamente que não. Paulo não estava buscando Deus. Paulo estava indo contra Deus. Ele estava como perseguidor da igreja, indo para Damasco para prender os cristãos que ali estavam. Esse era o desejo dele. Ele respirava ameaças, respirava ódio contra a igreja do Senhor. Quando ouve as palavras de Cristo, Paulo, Paulo, por que me persegues? E ali, seu coração é quebrantado. Nós vemos ali ele sendo transformado. A ação de Deus. Não era ele que buscava a Deus, não era ele que decidiu ser cristão. A partir de hoje, sabe de uma coisa, eu estou me convertendo, eu estou me convertendo, eu estou decidindo ser cristão. Não foi assim. Ele mesmo diz, eu era blasfemo e perseguidor da igreja, eu perseguia os filhos de Deus. E ele não diz isso com uma nota de orgulho, mas para relatar a sua condição de inimigo de Deus, mas para demonstrar o poder do Evangelho na salvação do pecador, daqueles a quem Deus deseja salvar. Não importa, Deus é que tem a prerrogativa de começar o trabalho, mas também de concluir. Vemos isso também, indo uma página seguinte de Atos, capítulo 16, no verso 6 e o verso 7, nos diz o seguinte: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E depois ele vai ter uma visão de um macedônio. Passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele vai então em direção à Europa. E depois de atravessar o mar, ele vai para Filipe. E lá ele vai pregar, vai encontrar algumas mulheres que estão num lugar que ele entende ser um lugar de oração. E ele prega para Lídia, prega para aquelas mulheres e ela se converte. Depois tem aquela outra experiência daquela menina que estava dominada por Satanás, o espírito de adivinhação. É liberta
mostrando o poder do Evangelho para libertar aqueles que estão debaixo do espírito de engano. Depois vemos o carcereiro, Deus também transformando. O que nós podemos perceber? Deus conduziu Paulo lá. Foi o Paulo, ele vai dizer, Deus começou a boa obra em vocês, Deus me conduziu até aqui. Todas as coisas, as circunstâncias concorreram para que eu fosse até vós e pregasse o Evangelho. Deus fazendo isto. Não é a obra do acaso, não é a obra da sorte ou do azar, é a providência de Deus. Portanto, Paulo não podia dizer, olha aí, ó, meu planejamento missionário, eu decidi fazer isso, deu tudo certo. Não, até na condução de todas as coisas, Deus estava por trás. Deus conduziu Paulo até aquela região, Filipos. Depois ainda no capítulo 16, no verso 14 de Atos, tá? Atos, tem ali certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus. É interessante, ela temia a Deus. Paulo, ele vai dizer aqui, santos em Cristo. Ela era uma mulher que temia a Deus, mas ela não era ainda uma santa em Cristo. Mas era uma mulher já religiosa. Mas percebam, o que Deus faz com essa mulher? Vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor, não foi Paulo, não foi a sua argumentação, não foi a sua lógica, mas é lógico, é óbvio, não. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. É o Senhor que faz isto. A palavra de Deus nos diz que o homem não entende as coisas do Espírito, não entende as coisas espirituais. É o Espírito Santo que abre os olhos do nosso entendimento para compreendermos as verdades espirituais. E se Ele não fizer, meus irmãos, não sou eu, nem o homem, nem Paulo que pode fazer isso. É o Senhor que abre os olhos do entendimento. É o Senhor que abriu o coração de Lídia para que ela entendesse e atendesse o Evangelho. Depois nós vamos ver ainda no capítulo 16, no verso 30, já o carcereiro dizendo, depois trazendo-os para fora, disse, Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Percebam bem, o carcereiro dizendo, que devo fazer para que seja salvo? Para que uma pessoa possa clamar desta maneira. Lembre, o homem natural, ele peca, nem está aí, nem se envergonha. Mas se uma pessoa, ela começa a perceber a sua necessidade de salvação, é porque o Espírito Santo está convencendo-a do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que está demonstrando o estado em que ela se encontra. Ela começa a olhar para ela, como que começa a desvendar os seus olhos e olha para si e diz, eu estou perdido, ai de mim, estou sem Deus, se eu morrer, para onde eu vou? O que será de mim? Portanto, Deus desperta aquele homem, pela necessidade básica, primordial, salvação. O que posso fazer para ser salvo? Isso tem muitas implicações. Isso quer dizer que ele estava reconhecendo o seu estado de miséria, de pecado e de condenação. Ele entendeu isto. Ele entendeu que ele era um pecador. Ele entendeu que os seus atos eram atos pecaminosos. Ele entendeu isto. O que eu faço para ser salvo? Ele foi convencido da sua culpa. Eu sou culpado,
eu pequei, eu fiz o que é mal diante do Senhor Deus, como diz o salmista. Ele entendeu o seu pecado, ele foi conduzido ao arrependimento. Quem faz isso? O Espírito. E ele foi conduzido à consciência da sua necessidade de salvação. Quem faz isso? É o pastor? Você sabe, quantas vezes você conversa com pessoas e diz, olha, isso é pecado. Ele ri, zomba, não estou preocupado com isso não. É que nem você fala para fumante, olha, isso vai te matar aos poucos. Ele diz, não tenho pressa para morrer mesmo. Né? Fala para o pecador, olha, você está indo para o inferno, mas não estou preocupado com isso não. Deus que desperta, é Deus agindo. E Deus olha para aquela igreja e diz, Deus começou a fazer. A obra de Deus, quando ele olha para a igreja, mas ao mesmo tempo ele tem a plena certeza de que a obra de Deus não tem falhas. A obra de Deus não é abortada. A obra de Deus, ela vai ter a sua conclusão lógica, pois todos aqueles que Deus deseja salvar serão definitivamente salvos. A obra também não é deixada incompleta. Como já mencionei, se ele deixasse nas nossas mãos, onde ele começa e agora vocês se virem, meus irmãos, no dia seguinte todos nós iríamos nos transviar nos nossos próprios caminhos de maldade. Não é deixada incompleta. Deus, ele há de completar, porque isso implicaria na derrota dele. Porque se ele começou a fazer a obra e não conseguiu, Jesus mesmo ele propõe uma parábola. Ele fala de alguém que começa a construir uma casa. E aí, depois ele começar a construir essa casa, vai e percebe que não tem recursos para concluir a casa. E todos vão começar a passar perto dessa casa e dizer, tolo, começou a construir e não conseguiu terminar. Tu imaginou Deus tentando construir algo e não conseguindo acabar? Isso é uma impossibilidade. E qual é a natureza da obra? A natureza da obra, meus irmãos, e isso é importantíssimo, ele vai dizer em vós. Ele não diz no meio de vós, ele não está dizendo entre vós, ele está dizendo em interioridade, interior, no coração, em nosso interior, em nosso coração. Portanto, aquilo que Deus está fazendo não é uma coisa periférica, não é uma reforma exterior, deixar um pouquinho mais bonito, um pouquinho mais aprazível, fazendo algum melhoramento. Deus não está fazendo isto. Também Ele não está fazendo aqui um projeto de elevação moral, ou ser um pouquinho mais moralmente correto. O que Ele está fazendo é algo completamente novo. A salvação é a coisa mais extraordinária, é o milagre mais extraordinário, é a transformação de vidas, muito maior do que um cego ver, um surdo ouvir, um mudo falar, um aleijado poder andar, correr, o leproso ser purificado. É a somatória de tudo o que essas coisas representam, mas agora de um ponto de vista espiritual. É essa transformação, é a purificação do pecado, é aquele que não enxergava, não via nada, nem via seus próprios pecados, agora ele enxerga, ele diz, agora eu sei que eu sou pecador. Ele começa a contemplar a Deus e a glória de Deus. Ele agora tem pernas para andar em direção a Deus. Portanto, não é uma coisa trivial, plena exterioridade, é um novo nascimento, é uma transformação interior,
ou no dizer de um homem, que eu não lembro agora o nome, ele diz: a vida de Deus na alma do homem. É a vida de Deus na alma do homem. É uma mudança, portanto, radical, que vem radical vem da palavra raiz, que vem lá não é uma coisa que muda somente o exterior da árvore, mas é lá na raiz mesmo, é no coração do homem. Essa é a natureza da obra. Por isso, essas mudanças, esses melhoramentos exteriores, é o resultado de um novo coração. É a mudança de coração. E ele agora passa a ser também diferente. E qual é o propósito desta obra? O propósito, ele vai dizer, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa obra vai ser completa até o dia de Cristo. Esse é o propósito. Esse completo, aqui de completude, de plenitude, de aperfeiçoamento, ele vai ser concluído até o dia de Cristo. Efésios, no capítulo 5, verso 27, ele nos diz o seguinte: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ele há de completar, ele vai deixar esta igreja perfeita. Não devemos nos desesperar. A igreja de Cristo, ela vai permanecer, e Deus está fazendo uma obra. Lembre, nós somos um canteiro de obra de Deus, e Ele vai completar a obra até o dia de Cristo Jesus, até quando será a consumação dos séculos. Nós seremos aperfeiçoados, sem nódoa, sem mancha, sem nada disto, até o dia de Cristo Jesus. Quando Ele começou essa obra? Talvez podemos pensar que Deus começou essa obra ali quando o apóstolo Paulo foi para a igreja, ali para aquela região de Filipos, e aí ele começou agora a obra da redenção. De certo modo, sim, naquelas vidas ali, que Deus havia escolhido desde antes da fundação do mundo. Na verdade, esta obra começa realmente antes da fundação do mundo, com seu plano eletivo, elegendo, escolhendo, desde antes da fundação do mundo, aqueles que estariam pré-ordenados para a redenção. Mas de um ponto de vista histórico, começa em Gênesis capítulo 3, verso 15, quando faz a promessa de um descendente, que haveria de pisar a cabeça da serpente. Toda essa história que foi da redenção, que começa lá, um ponto histórico, ela vem se desenvolvendo, e ainda nós estamos nesse processo, mas ele vai ter um dia final, na vinda do Senhor Jesus Cristo, quando os nossos próprios corpos serão ressuscitados, e estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Percebam, é a obra de Deus, desfazendo aquilo que aconteceu lá no Jardim do Éden, quando o homem se afastou de Deus, e agora Deus vai fazer a reconciliação. Lembrando bem, a palavra religião. A palavra religião significa, no latim, religare, significa ligar novamente. O que pressupõe a palavra religião? Que o homem estava ligado, se desligou de Deus, e agora Deus vai religar. A religião não é a religião que nos liga a Deus, mas é Deus que nos liga a Ele mesmo, por meio da obra de Cristo. Então muitas pessoas estão confusas. Ele pensa que eu vou entrar na igreja, vou ser salvo. Eu tenho esperança de ir para o céu porque eu sou religioso. Não tendo Cristo, não tem esperança alguma. Como saber se Cristo começou a boa obra em você? Você sabe? Você tem certeza da sua salvação? Essa pergunta é incômoda,
mas é necessário fazermos. Como é que eu sei que Cristo começou a fazer a boa obra em mim? Você odeia o pecado? Ou você ama o pecado? Você ama as coisas de Deus? Você tem prazer na palavra de Deus e na sua lei medita de dia e de noite? Ou ela é um peso, um fardo para você? Você tem prazer em ter comunhão com Deus através da oração? Porque se, ouvindo recentemente uma pregação de Spurgeon, aquele que não ora não é crente, não nasceu de novo. Se não ora, é porque nunca nasceu de novo. Como saber se a obra de Cristo começou? Pode falar como salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou, que chato, né? Tem que ir para a igreja, cumprir o ritual. Ou tem um deleite, tem o prazer de ouvir a palavra do Senhor. Como saber? É fácil saber. Percebam, se a boa obra de Deus que começa no coração é uma mudança radical, é um novo nascimento, é uma nova natureza dentro de nós, há uma mudança também. Há uma mudança. É o aleijado que não consegue se movimentar, e quando é curado ele começa a pular que nem uma gazela saltitante, começa a pular e se alegra, que nem um cervo no mato, olha, pulando. Ou, percebam, o cego não enxerga nada, e ele, quando é curado, ele vê tudo. Olha a alegria dele. Percebam, é uma mudança radical, é uma mudança plena. Você tem amor, ama a Deus, ama a sua lei, as coisas de Deus. A santidade para você é o seu alvo, ou você vê a santidade como uma perda? Eita, para ser santo eu vou ter que deixar isso, tem que deixar aquilo, Aí começa a fazer o cálculo, vale a pena ser santo? Tem que deixar tanta coisa. Mas quando ele nasce de novo, santidade é o seu alvo. Sabe por quê? Hebreus vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não vai ver o Senhor. E aqui então nós percebemos, meus irmãos, essa boa obra, que ele está plenamente certo de que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Mas como é que ele sabe que a boa obra começou na vida daqueles irmãos? Simples. É por aquilo que Deus havia feito. São pelas mudanças que ele podia observar na vida daqueles irmãos. Aquilo que Deus de fato tinha feito, abrindo o coração de Lídia, mudando aquela jovem endemoniada, libertando aquele carcereiro que estava encarcerado pelo pecado. Deus mudou. E aí ele agora, voltando para o versículo 3, vai dizer: dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós. Exatamente aquelas coisas que o conduziram até Filipos, exatamente as coisas que aconteceram lá. Como Lídia abriu a sua casa, seu coração, para acolher Paulo. E mais, como aquela igreja se envolvia na obra de Deus. Paulo, ele vai dizer mais adiante: olha, eu me recordo, vocês têm sido uma fonte de bênção no meu ministério. No capítulo 4, verso 14 a 16, ele vai dizer: todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação.
vocês se associaram, não se envergonharam de mim e não se envergonharam do Evangelho. Não se envergonharam. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Vocês estão demonstrando o amor a Cristo, o amor ao Evangelho, o desejo de querer ver o Evangelho sendo propagado, porque eles entendiam, se nós abençoarmos o apóstolo Paulo, estamos ali nos associando com ele, nesse sentido de dar, de contribuir, nós estaremos indo, por meio do apóstolo Paulo, pregando o Evangelho a quem nós não podemos ir, nós estamos também ali junto com ele. Não eram corações fechados, eram corações abertos, eram pessoas que não se envergonhavam, era uma igreja diferente, uma igreja que se portava como aqueles que foram redimidos, eram pessoas envolvidas na obra do Senhor. Ele via na vida das pessoas transformação. Por isso, o apóstolo Paulo vai dizer: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Eu sei quando eu cheguei aí como é que estava, e eu vejo hoje, e vejo com alegria, fazendo sempre com alegria, e ele expressa aqui a sua gratidão aos filipenses, mas a sua gratidão é a Deus. Lembra? Quem fez a obra não foi ele, foi Deus. Eu me alegro na obra de Deus, e alegro e suplico por todos vós, em todas as minhas orações, eu os tenho no meu coração. Os vejo, pessoas cuja obra de Deus tem sido realizada, pela vossa cooperação no Evangelho. Vocês têm cooperado, olha, vocês estão de parabéns. Eu vejo na vida de vocês, aqueles que muitas pessoas trabalham, e nós vivemos numa sociedade materialista, as pessoas querem, e ainda exigem de Deus: Deus me abençoe, eu quero mais. Ele nunca pensa: o que eu posso fazer para o Evangelho ser propagado? Ó Deus, me usa, nos meus bens, nos meus recursos, na minha vida, nos meus dons, enfim, Senhor, eu quero ser útil, eu quero servir. A cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Em outras palavras, não foi uma coisa efêmera, não foi uma empolgação de momento, até porque não teria nenhuma razão para ter empolgação de momento, porque já começou com perseguição, já começou com, realmente, irmãos, o Evangelho e a salvação é uma loucura para os gentios, é um escândalo para os judeus, porque hoje pela manhã nós falamos sobre isso. Quem é que em sã consciência iria escolher abraçar um Cristo servo que morre na cruz? Quem são os heróis? São os heróis da Marvel, aquele que faz isso, que solta raio pelos olhos, que vence os seus inimigos. Eu quero um herói assim. Você pega o anti-herói, parece. Anti-herói no sentido de que ele não está realizando nada disto. Era uma loucura, e nós estamos servindo. E ele mudou nossas vidas. Até o primeiro dia, não havia nada, não havia nenhuma promessa. Ei, como é hoje em dia, vem, pare de sofrer, vem para cá. Quer prosperidade? Venha receber a oração forte da prosperidade. Isso enche a igreja, irmãos. Pensa que não? Ainda mais uma sociedade materialista, hedonista, enche. Não, a vida de Paulo foi uma amostra. Vocês querem, de fato, abraçar a Cristo?
Paulo foi preso ali em Filipos. Foi açoitado. E ele está dizendo, é isso que Cristo disse. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem não estiver disposto a dar a sua vida, a morrer, não tem parte comigo. E nem pode ser meu discípulo. Percebam bem. Quem em sã consciência vai tomar uma decisão, é isso que eu quero para a minha vida. Só Deus converte os corações. Ele diz, eu estou disposto a tudo isso, mas é porque fomos canteiro de obra do Senhor. É Ele mudando o coração, amando aquilo que antes não amava. Igreja, passava de longe. Agora, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ler a Bíblia, isso aí é coisa para idosos. Agora diz, quanto amo a tua lei, isso é o meu prazer todos os dias. Orar ao Senhor, não queria nem saber. Agora, a sua vida é uma vida de oração. Olha a mudança. Portanto, o apóstolo Paulo está grato. Está grato a Deus porque ele vê as evidências daquela obra que Deus começou e que ele tem a certeza que vai ser completada. Mas lembre-se, a salvação, ela precisa, de uma forma objetiva, de uma forma real, produzir frutos. Pelos frutos nós conheceremos. Motivo do contentamento, da alegria do apóstolo Paulo, que ele via o resultado na vida das pessoas. Há pessoas que você pode dizer, eu me alegro ao ver os frutos da salvação. Há outros que você diz com tristeza, nada vejo, coloca na mão de Deus. Deus é que sabe, porque eu nada vejo. Mas que os irmãos possam ser cooperadores, possam ser ativos, que a boa obra de Cristo realizada no coração dos irmãos, essa obra radical, seja evidenciada, porque sem frutos não dá para julgar se a árvore é boa ou má, só com os frutos mesmo. Deus conhece a raiz das árvores. Quanto a nós, só podemos conhecer pelos frutos. Pelos frutos os conhecereis. Que Deus assim nos abençoe. Amém?